Estamos começando mais um episódio do Vivendo no Ártico. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje eu estou aqui com meu sócio e co-host, Matheus Araújo. E aí, Matheus, sobre o que vamos falar aqui hoje? Tiago, hoje a gente vai falar sobre narrativas digitais e entender mais o que é o storytelling. Perfeito. Mas antes de apresentar o convidado de hoje, eu queria falar com você, né, que ainda não está inscrito no nosso canal. Clica no botão, se inscreve, para cada vez mais a gente conseguir impactar mais pessoas aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte e ajudar a disseminar esse conhecimento que a gente vem compartilhando aqui com os nossos convidados. Mas vamos lá para o convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Rani, mais conhecido como Rani Talks. Ele que é empreendedor, estrategista digital e ajuda as pessoas, empresários e empreendedores a estarem contando suas histórias aí de uma forma que consigam vender mais, né, com suas narrativas no digital. Seja muito bem-vindo, minha amiga. Bom demais. Obrigado, Tiagão. Obrigado, Matheus, pelo convite. Prazer estar aqui para a gente falar para essa galera que... Quem está assistindo a gente está na internet, quem está assistindo a gente está no digital e provavelmente tem uma veia empreendedora ou é um profissional liberal que, enfim, está empreendendo de alguma maneira, empreendendo e todo mundo precisa vender mais, seja seu produto, seu serviço ou sua ideia. Vou falar um pouquinho disso aqui. Perfeito, perfeito. Eu acho que para a gente começar, a gente poderia iniciar, né, conhecendo de onde surgiu o Rani Talks. Bom demais. Cara, Rani Talks, ele vem de uma... Rani Talks. Rani Talks, enfim, do jeito que quiser chamar. É uma junção de Rani, de Ranieri. Por quê? Porque, cara, meu nome é Ranieri. Ranieri o pessoal escreve com E no final, bota Y no meio, faz o escambau. Falei, meu amigo, o povo não vai me achar diferente. Rani é Rani, R-A-N-I. Se a pessoa errar Rani, não merece nem falar comigo. Tem essa premissa. Então, assim, Rani não tem como errar. E Talks vem de uma brincadeira que eu fiz com o TED Talks. Eu me lembro quando eu me formei, eu sou engenheiro de produção, de formação, e a gente estava pertinho de se formar, estava eu mais uns 5 amigos meus, na piscina lá de casa tomando uma cerveja. E aí um trabalhou na Ambev a vida toda, até estagiou na Ambev durante muito tempo, falou, cara, eu acho que eu quero seguir carreira na Ambev, o pessoal tá lá para contratar, vou formar, acho que vai dar. Outro falou, pô, eu acho que vou começar tocando o negócio dos meus pais, eu já tô lá dentro, esse amigo meu, Rafael Varela, abraço, Rafael, todos os trabalhos da faculdade a gente fazia lá na Ação Camisetas, a empresa do pai dele, e a gente era tão sem vergonha, tão cara de pau que durante os 4 anos da faculdade, a Ação tinha 25 anos. Porque o começo era copiado e colado de um trabalho para o outro. A gente sempre fazia lá. Então, ele falou, cara, eu acho que eu vou continuar empreendendo. Começou a ajudar mais próximo o pai dele, fora outros negócios que ele foi fazendo. Outro disse, cara, eu vou fazer consultoria. E eu disse, cara, eu quero ser palestrante. Porque palestrante batia meu coração. Falar para os outros, ensinar as pessoas, compartilhar aquilo que eu acredito. Isso sempre teve um lugarzinho, principalmente depois que eu comecei com o lado do empreendedorismo, entender um pouco mais aquela fase bel pass da vida, sabe? Que todo mundo ficou meio fanboy de empreendedorismo. Flávio Augusto começando os primeiros podcasts. E aí, nessa conversa, cada um dizendo o que queria fazer, eu falei, eu quero ser palestrante. E aí, na hora, um deles virou gordinho. Na época eu não tinha feito a bariátrica ainda sou gordinho, mas na época era mais um pouquinho. Era mais fofinho. Ele falou, gordinho, quem é que vai te contratar? É massa você querer ser palestrante, mas pô, tu não tem história para contar, tu acabou de se formar, tu não tem credibilidade, ninguém te conhece no mercado. Quem é que vai te contratar? E aí, engoli a seco, como provavelmente aconteceria com muita gente, porque eu recebi uma verdade na cara e fiz o que muita gente faria. Quando você se sente acuado, você ataca de volta. Eu falei, você vai ver, daqui a 5 anos eu vou fazer um TED Talks. Porque para mim era a referência de um palestrante de sucesso, era fazer um TED Talks. Entre idas e vindas, fiz um TED, na verdade fiz 2 TEDs em 2 anos e meio. Mas o Talks, ele vem daí, ele vem dessa vontade de ser palestrante e de ter o TED Talks como uma grande referência. Quando eu comecei a pensar, alguns anos depois, como eu transformaria o meu arroba, como eu transformaria a minha imagem em algo que, sem eu precisar falar nada, as pessoas que já entendessem que eu sou uma pessoa que fala, uma pessoa que trabalha com comunicação, com narrativa, me veio o Talks na hora. Eu podia botar Fala Rani, ia ser massa também. Mas eu falei, não, eu tenho aspirações internacionais, então vai ser o Talks mesmo e vamos pra cima.
Perfeito. E qual foi o tema desses TEDs aí? Fiquei curioso. 2 em 2 anos e meio. Cara, na época eu estava muito, muito envolvido com a educação. Só uma dúvida, eu que não entendo muito do... Quer dizer, eu acho que muita gente também não sabe. No caso, esse que você falou, 2 em 2 anos e meio. Foi uma palestra que você fez várias vezes, ou seja, isso conta como uma? Ou foi... Não, uma palestra e depois você fez outra? Foram 2 eventos. O primeiro, o que é o TED? O TED é um evento, uma franquia que começou como um americano. Eu chamo de franquia, mas na verdade é um modelo de evento americano. E o TED cada letra representa uma coisa. Tecnologia, entretenimento e design. E a premissa é ideias que merecem ser espalhadas. São palestras disseminadas. São palestras de 17 minutos, até 17 minutos. 17 ou 18, agora me fugiu. Mas, enfim, palestras curtas, onde as pessoas vão lá para falar sobre esses temas. É um evento que ele não tem fins lucrativos, ele é cobrado, mas ele não é remunerado, o palestrante que vai não é remunerado, mas se tornou algo tão grande que nomes que, enfim, todo mundo gostaria de escutar já passou por lá. Oprah Winfrey, Bill Gates e tantos outros nomes. Sim. No TED, que é só TED. Como esse evento ficou tão grande, eles criaram o TEDx, o TEDx, que eles começaram a padronizar, processualizar e licenciar pessoas para fazer ao redor do mundo o TEDx. E foi nesse TEDx, feito um no Pará e outro em Minas Gerais, que eu fiz as minhas 2 apresentações. Foram 2 eventos diferentes, com 2 palestras diferentes, com temas relacionados. E aí, falando sobre os temas, os 2 tiveram relação com a educação, porque eu sempre tive uma veia muito pro lado de educação. O primeiro foi basicamente como transformar a educação numa parada massa. Como é que você cria uma narrativa, uma jornada educacional, que a gente, lá na Keep Learning School, que foi um dos lugares onde eu trabalhei, do Murilo Gun, a gente trabalhava essa ideia do Learning Experience, da experiência de aprendizado. E aí eu compartilhei um pouco do processo de como transformar essa educação, esse processo de educação online, que em 2018, quando eu fiz a palestra, era algo muito novo, ainda não tinha explodido com a pandemia. E o segundo eu fui um pouco mais atrevido, eu falei sobre o que os educadores não aprenderam. O detalhe é que essa palestra foi dentro de uma universidade, mas a premissa principal era como aplicar o marketing dentro do processo educacional para transformar a educação em algo interessante, atrativo, né? Em algo sexy. Porque o marqueteiro, ele sabe vender as paradas. Sim. Você consegue trazer aquela narrativa que bate no coração e a pessoa tem vontade de dar o próximo passo. A educação, normalmente, não. A educação, normalmente, o processo educacional, principalmente de criança, é muito impositivo. Você tem que aprender o que é fórmula de Bhaskara. Por quê? Vou aplicar em que na minha vida? Não interessa. Pum, aprenda. É prova, próxima semana. Exato. Então, é muito impositivo, a gente não aprende os porquês, quando não aprende o porquê, a gente não tem um motivo, quando a gente não tem um motivo, normalmente a gente não vai para a ação, porque a gente não tem motivação. Então, no final das contas, se você pega esse quê do marqueteiro, o quê da publicidade, da propaganda, e traz essas ideias para o processo educacional, você consegue seduzir um pouco mais, transformar a educação numa parada sexy. Então, foi essa a premissa do segundo papo, do segundo TEDx. Como foi que você começou no digital e quem foram você comentou agora de Murilo Gun, mas quais foram outras personalidades também do digital que você chegou a trabalhar dentro da sua jornada? Cara, o digital, ele começou a permear a minha vida quando eu estava estagiando. Primeiro, eu sou engenheiro, brinco que eu sou engenheiro desvirtuado. Então, em 2013 para 2014, eu comecei a estagiar aqui. Um dos lugares onde eu estagiei foi uma agência de publicidade que tinha o viés online já naquela época. Então, eu comecei a entender o que era inbound marketing, a andar nesse mundo. Nessa época, eu comecei a comprar cursos online. Comprei o curso, a Escola Boom. Eu nem lembro o nome dele, mas... Tiago... o Tiago, exatamente. Tiago alguma coisa. Ensinando a criar um canal de YouTube massa, etc. Como o E-Nerd faz hoje em dia, né? Como o E-Nerd faz hoje em dia. Sabe qual foi a minha premissa? É legal de falar. Eu fiz... quando eu saí daquela conversa com os meus amigos, eu comecei a pensar, cara, como é... O que Marcel, esse amigo meu, me falou, ele falou... Quando ele me trouxe essa provocação, eu falei, poxa, ele tá certo. Eu posso até estudar, buscar conteúdo, mas eu sou aquela pessoa que... As pessoas ainda não vão dar credibilidade. Eu sou um menino recém-formado. As pessoas não querem me ouvir, mas eu quero falar. Se as pessoas não querem me ouvir, mas eu quero falar, talvez tenha um jeito de eu ser ouvido sem necessariamente as pessoas me ouvirem. A gente está ficando doido, que história é essa? Tá. Quem é que as pessoas querem ouvir? Dentro do mundo de
empreendedorismo, que era o lugar que eu estava buscando me encaixar. E aí eu fiz essa pergunta e comecei a entrevistar empresários da região. Entrevistei o Carlos André do Overdose, entrevistei José Newton do GB, uma galera daqui de Natal. Entrevistei o próprio Murilo, porque eu tinha feito um curso online dele e consegui cavar várias oportunidades e trazer. Nossa. Então, o Papo Girimum, que foi esse canal que eu fiz na época, veio para trazer isso. E eu esqueci tua pergunta. Do digital. Vou contar a história, esqueci do digital. E o digital, ele veio nessa época porque eu já comprei o canal, o curso da Escola Boom para aprender a criar o meu canal de YouTube, porque eu já estava com esse projeto. E entre os cursos que eu comprei o curso do Murilo Gun. E aí, realmente, o destravado digital veio daí. Eu vi um cara ensinando criatividade online em 2015. Participei do curso. Aquele curso mudou a minha forma de ver o mundo, literalmente. Abriu a cabeça do processo de ter ideias, do processo criativo, do processo de empreender. É fantástico. Inclusive, tu que está assistindo aí, tá gratuito na internet esse curso, que foi feito lá em 2014, 2015. Procura KEEP, KEP, Learning School, que está gratuito aí. Assiste, depois tu me agradece. Mas, enfim, fiz esse curso, mudou a minha vida e um pouco depois, um ano depois, o Murilo abriu uma vaga para trabalhar com ele. Eu ainda estava nessa empresa de publicidade. Quando abriu a vaga, eu falei, cara, eu não sei nem o que eu vou fazer, se eu vou varrer chão. Eu preciso fazer parte dessa mudança, dessa equipe que me fez mudar tanto a minha vida. E aí apliquei para a vaga. Nessa aplicação fui aprovado e mudei para São Paulo. Passei 5 anos em São Paulo, 3 anos trabalhando diretamente com infoprodutos, depois trabalhando em startups, outras coisas. Nesse processo, a empresa do Murilo cresceu, passei quase 3 anos com ele. No finalzinho, ele terceirizou a operação dele para o Leandro Aguiari, que é um grande lançador de infoprodutos, um cara referência em storytelling marketing, em vendas. Ele foi uma das primeiras pessoas que fez o curso do Fórmula de Lançamento lá do Érico. Ele fez os estudos de caso, alguns dos primeiros estudos de caso do Érico Rocha. O cara, assim, referência para mim. Tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele lançava Augusto Cury, escritor. Então, trabalhei com Augusto Cury também. E minha veia do digital começou por aí. Começou nos bastidores, primeiro trabalhando na parte de pós-venda, depois aprendendo um pouquinho de copywriting, nessa parte de experiência de aprendizado, e aí você vai olhando para um lado, a equipe pequena você meio faz tudo, e aí tive espaços no palco, meus TEDs eu fiz nesse momento, fui vivendo um pouquinho de cada coisa. E depois eu fiz uma pós na área de educação online, já no finalzinho do processo lá com o Murilo. Criei um material chamado Os 7 P's do curso online de sucesso, que é tudo que eu aprendi no processo de experiência de aprendizado. Foi a minha pós, o meu TCC da pós, eu transformei no produto digital. Enfim, né, o digital permeia a minha vida há 10 anos quase, desde 2015, 2016. E muita gente do digital tem um preconceito em relação aos meios tradicionais de ensino. Uhum. Você veio ali, fez faculdade normal, depois entrou no digital e voltou novamente a entrar nessa carreira mais acadêmica. Para você, foi valioso os aprendizados que você teve nessa formação acadêmica novamente? Você tinha esse preconceito também? Como é que foi né, essa volta? É uma relação de amor e ódio. Por quê? Porque... Eu pergunto isso porque eu penso várias vezes em fazer alguma coisa novamente acadêmica, porque a galera que vai para o digital acaba se esquecendo que o marketing ele já tem muitos anos. Sim. Então, a gente, o digital é diferente, mas existe muito conhecimento de base que o pessoal do marketing menospreza, mas que continua sendo plenamente aplicável nos dias de hoje. Na verdade, são muito importantes para a criação das campanhas. Uhum. Só que muita gente menospreza esse conteúdo de base e mais teórico, que já existe há muitos anos também, de brand, de posicionamento, de investimento em marca. Cara, não existe marketing digital. Existe um marketing no digital. Isso aí é claro. Porque marketing digital, cara, é marketing. Ponto. Acabou. Agora, Justo. Ele é aplicado em um ambiente diferente que é o ambiente digital. E mais do que isso, essa visão de marketing como um todo, cara, hoje em dia não é mais marketing no digital. É marketing 360. Digital é só mais um canal de você estar lá dentro. Você talvez use ele como primário, secundário, etc. Mas não dá para ignorar as outras mídias, porque o que você faz no digital está impactando, mas às vezes a sua venda ela finaliza dentro do ponto comercial. Às vezes não contabiliza, mas o impacto que o teu cliente está tendo no outdoor
vai incentivar ele, vai trazer um awareness que quando ele chega no digital, ele vai lá e compra sem nem perceber porque está sendo bombardeado, porque entendeu que aquela loja, aquela empresa, ela é relevante, porque ela está em outros meios também. Então, no final das contas, marketing é marketing. Só fechando esse parênteses, mas com relação a esse lado mais acadêmico, é uma relação de amor e ódio. Por quê? Porque minha família é toda de educadores. Por parte de mãe, a minha mãe é educadora e meu avô era educador, os dois professores. Por parte da família de pai, meu pai é professor. Meu pai tem 9 irmãos, dos quais 5 são professores, meu pai mais 4. Então, eu vivi educação na veia. E quando eu era criança, quando você vai formando ali adolescente, eu vou olhar e falei, eu quero ser tudo na minha vida, menos professor. Não quero essa rotina de professor. Não quero esse dia a dia. Via que meus pais eram uma agenda meio louca, não tinha muita rotina, não tinha muito cronograma. Às vezes chegavam cansados, chateados com a instituição, chateados. Era uma rotina muito parecida todos os anos, porque tinha aluno, entrava a turma e tal, mas no outro ano estava ensinando a mesma coisa. No final das contas, eu falava, eu não quero ser professor. Resultado, hoje, eu palestro, eu dou aula, eu tenho curso online, eu sou professor. Na base, no final das contas, eu sou professor. Mas, amadurecimento. O que me veio nesse caminho? Faculdade. Como engenheiro de produção, hoje, eu sou um belo marqueteiro. Na prática, eu não utilizo diretamente nenhum dos conhecimentos, até que eu brinco que eu sou engenheiro desvirtuado. Eu não utilizo nenhum dos conhecimentos com o fim de engenharia de produção. Mas foi o tiro mais bem dado no escuro que eu dei na minha vida. Eu fiz engenharia de produção porque meu pai era engenheiro, meus tios eram engenheiros. Eu falei, rapaz, eu não sei o que eu quero ser, não. Acho que eu quero ser engenheiro. Na época tava no hype. Tava no hype. A engenharia é. Engenharia de produção. E a de produção, Exatamente. E aí, eu fiz um processo de orientação vocacional no pré-vestibular. E nesse processo, chamaram várias pessoas de cada uma das áreas. Tinha um amigo meu que queria fazer engenharia de produção. E eu disse, cara, eu acho que eu quero mecânica. Mas quando eu cheguei lá, e o rapaz de engenharia de produção me disse o que o engenheiro de produção fazia, ou pelo menos eu entendi o que eu queria daquilo ali, eu falei, o engenheiro de produção é o cara que manda em todo mundo e não faz nada. É tipo isso. É bom demais. É bom demais. É o cara que entende de mecânica, mas não é engenheiro mecânico. O cara que entende de civil, mas não é civil. O cara que entende de elétrica, mas não é elétrica. Ele entende tudo o que ele faz. Não, ele organiza o processo produtivo. Vulgo, entende quais são as tarefas, bota todo mundo para fazer e fica acompanhando. Eu falei, maravilhoso, é isso que eu quero. Teoria de preguiçoso. O que aconteceu? No final das contas, eu consegui entender um pouquinho de cada área e isso me formou como uma pessoa que está muito mais preparado para empreender do que talvez se eu tivesse feito uma engenharia específica. E muito mais próximo do dia a dia operacional do que talvez se eu fizesse administração, que ia para uma área mais de gestão e menos do chão de fábrica. Então, me trouxe uma ideia muito legal de processo. Então, desde a época da faculdade, eu fui presidente do centro acadêmico de engenharia de produção. Então, eu brigava com os professores. Não tem que ter mecânica dos fluidos. Eu ia para esse lado assim. Mas, no final das contas, eu entendi que faculdade é para lhe formar como um homem. Como profissional. Como a cabeça pensante. Ele está me formando para a vida. Não necessariamente para o que eu vou exercer. Tanto que hoje tem muita gente fazendo outras coisas da vida que não aquilo que foi formado. Então, a faculdade me trouxe muito isso. Quando eu fiz a minha pós-graduação, que foi na área de educação online, eu fiz pura e simplesmente pelo diploma. Porque eu posso reclamar que pós-graduação, que mestrado, doutorado, que o que eu aprendo lá não funciona para nada. Mas eu não posso nadar contra a correnteza de falar que pelo menos uma pós-graduação, um MBA, não lhe traz um diferencial competitivo. Eu não sou burro a esse ponto. Talvez você fazer 10 não faça sentido. Mas se você é graduado ou você tem um MBA, você já sobe um degrauzinho. Pelo menos na percepção da maioria das pessoas. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu vou fazer uma pós. Fiz uma pós online. Foi muito legal o aprendizado, mas na prática, o meu tempo trabalhando nas empresas onde eu trabalhei foi muito mais valioso do ponto de vista de agregar valor para mim do que o conhecimento que estava lá. Mas hoje eu tenho um diploma da PUC dizendo que eu sou especialista em educação moderna. É diferente. Eu chego em algum lugar e falo, tá aqui o diploma. Eu consigo conversar com quem é mais velho e me trazer esse agregar de valor no olhar, na percepção, em abrir portas. Mas
na prática, no final das contas. Por isso que eu digo que é amor e ódio. Eu acho que a faculdade é importante fazer, forja para a vida. Mais do que isso, se tiver um conhecimento muito específico que você quer absorver, vai. Se você entender que é estratégico para a tua carreira, vai. Se for só porque disseram para você fazer, mas você não vê uma coisa nem outra, aí, meu filho, você está perdendo tempo. É melhor fazer um curso online específico que vai trazer um conteúdo. Hoje eu já gastei muito mais dinheiro com curso online, com mentoria, com mastermind, do que eu gastei com pós-graduação. Não, a gente já gastou mais em produtos digitais do que uma graduação particular. De fato, a gente botar na nossa jornada aí tudo que a gente já consumiu, não só de produtos, mas de grupos, masterminds que a gente já entrou, passa com certeza de uma faculdade particular, com certeza. Pelo menos a minha, que eu me formei, né? Me formei em Direito, também não sou marqueteiro de formação. Mas aprendeu na vida, né? Aprendi. A faculdade, os meus melhores amigos hoje em dia eu conheci lá também, né? Os amigos da vida. Mas, Rani, eu acho que a gente já entendeu um pouco da sua jornada, o que é que você já fez e os conhecimentos que você adquiriu até chegar aqui. E no Instagram, hoje em dia, você vem falando muito sobre narrativas digitais, sobre o storytelling. O que é isso, para quem não conhece ainda, né? E qual é a metodologia que você quer pregar para as pessoas para elas estarem vendendo mais a partir disso? Cara, storytelling é o meu jeito sexy de explicar o storytelling para venda. Como é story selling? Story selling. Selling. Qual foi vender com histórias. É vender com histórias. Na verdade, é criar uma narrativa que leve a pessoa para venda. Você criou esse termo? Legal. Cara, eu criei na minha cabeça, mas depois eu fui pesquisar por aí e descobri que tem outras pessoas falando sobre isso também. Mas no final das contas tem poucas. Então é um termo que eu tô, como diria o Leandro Aguiari, engravidando para que as pessoas associem a mim. Legal. Por que eu tô criando? Por que eu fui para esse lado? Porque eu vejo muita gente contando história, criando conteúdo de maneira não intencional, de maneira aleatória. Só porque falaram que tinha que contar histórias, não sei o quê, mas sem nenhum intuito com isso por trás. Exatamente, tem que postar todo dia, você tem que estar no hype, você tem que estar ali se movimentando. Contar sua história é contar o que você toma no café da manhã, no almoço, no jantar. Tem gente que vai para esse caminho. No final das contas, todas as pessoas, todo mundo, eu, você, todo mundo, nós temos desejos que não são atingidos porque nós temos uma série de problemas que impedem, série de barreiras que impedem a gente chegar nesse desejo. E quando a gente tem um produto e serviço, a gente precisa colocar o nosso produto e serviço como a solução para resolver esses problemas para que você atinja esse desejo. E essa solução precisa ser fácil o suficiente, simples, não é nem fácil, é simples o suficiente para que as pessoas entendam que existe um plano e que você consegue, através de um plano simples, de 3 passos, chegar lá. Quando você fala isso, a pessoa vai falar, maravilhoso, eu consigo dar o próximo passo. Ao mesmo tempo, essa pessoa que consegue, ela entendeu, a cabeça dela começa a pensar, eu consigo dar o próximo passo, mas... Então, se é fácil assim, se é simples assim, eu posso ir sozinho. Aí você fala, não, se tu for sozinho, vai dar merda por isso, por isso, por isso. Você pode conseguir, mas vai demorar, você vai desistir no meio do caminho. Ou se você não agir, você ficar parado, você não vai atingir. Mas se você for comigo, com o meu método, eu te levo a tal resultado. E se você atingir esse resultado, você tem tal transformação. Isso é uma narrativa com intencionalidade para fazer a pessoa comprar. Mas tem gente que não entende que existe um ponto A e um ponto B. Não, e quando ela não entende isso, ela fica criando conteúdo à torta e à direita. Hoje está falando para João que quer comprar essa caneca porque ele quer beber café. Amanhã está falando com Maria, que quer comprar essa caneca porque quer botar na estante de casa porque achou bonitinho o Vivendo no Ártico. Você concorda que João e Maria têm objetivos totalmente diferentes com essa caneca? Sim. A caneca para Maria pode ser uma caneca frágil, desde que seja bonita. A para João, ela não pode ser uma caneca reieira que vai... Ele botar o café aqui e vai esquentar, vai queimar o dedo dele. Ou vai torar a pontinha quando ele botar o café quente. São objetivos diferentes. E para Maria, eu preciso contar uma história. Para João, eu preciso contar outra história. E a ideia do storytelling é você, primeiro, pensar quem é o seu cliente ideal e qual é a história que eu pego ele, muitas vezes que está inconsciente que precisa do seu produto, e levo até o momento onde ele está interessado e querendo dar o próximo passo, comprar o produto. O que é que você acha ainda daquelas estratégias que as empresas, a gente que trabalha com produtos digitais, né? O funil de conteúdo. Um vídeo onde você vai apresentar, vai trabalhar o topo de funil, fase de descoberta. Aí, para quem assistiu tantos por cento daquele vídeo, você vai e joga outro conteúdo se apresentando a solução. E no terceiro vídeo você vai
para quem assistiu o primeiro, depois assistiu o segundo, aí você vai e apresenta, de fato, a solução para ela. O que é que você acha dessa estratégia hoje em dia? Ainda funciona? Esse funil que você fala, aquele funil meio baseado no Érico Rocha da vida. Exatamente. Três lives. Exatamente. Cara, funciona. Funciona porque... Não, mas não necessariamente é a live. Mas assim, pô, vou anunciar... Pode ser um conteúdo, pode ser... A ideia é você trazer essa narrativa. Primeiro vai falar de oportunidades, vai falar do mercado, vai aterrissar a pessoa. É uma isca, vai pegar a pessoa que está perdida e vai dar um contexto sobre aquilo que você está vivendo. Você está falando com o topo, você está pegando uma pessoa que talvez esteja perdida ou alguém que sabe o que é e que vai falar. Me conectei com essa narrativa. Funciona. O segundo, você vai falar quais são os problemas, as implicações, vai falar de desejo, etc. A pessoa vai começar a entender que você é a pessoa que não só entende que esse cenário está assim, mas tem um caminho para resolver. No terceiro, você vai fazer a oferta. E nesse processo como um todo, você está exatamente no funil de consciência. Você está pegando alguém que não sabe que precisa do seu problema, mostrando a ela que não sabe que existe esse problema. Você está falando, existe esse problema, aí a pessoa vai para o próximo passo. Uma vez que ela, eu sei que existe e começou a doer aqui. Aí ela fala, poxa, então agora, deixa eu te falar, tem uma solução. Essa solução, ela pode ser feita pelo caminho A, B e C, mas se você vier pelo C, que é o meu caminho, é o melhor caminho. Ela está pronta para receber a oferta. Você está levando ela por um processo racional. É por isso que lançamento funciona. É por isso que vídeo de venda funciona. Ainda funciona o lançamento? Funciona. Funciona pra caramba. Qual é o ponto no final das coisas? É porque muita gente pega uma estratégia que faz sentido, que tem uma lógica, e quer fazer isso de qualquer jeito, quer fazer isso mentindo, quer fazer isso sem construir uma narrativa, quer fazer isso, mas embanando as pernas. Só no Ctrl+C, Ctrl+V, sem nenhum ajuste na adaptação também. Sem saber com quem está falando, porque tem gente que fala, poxa, tem João e tem Maria. Ah, não, mas você entende que uma narrativa para João é diferente da de Maria. Aí tem gente que vai falar, poxa, eu quero vender essa caneca. Eu, como consultor, como estrategista digital, vou dizer, escolha, você quer vender para quem? Para João ou para Maria? Fala, não, eu vendo para todo mundo. Meu amigo, se você quer conversar com todo mundo, você não conversa com ninguém. Se você quer convencer João e Maria numa mesma narrativa, é provável que você vai mais confundir a cabeça dos dois do que propriamente acertar na veia. Não quer dizer que se você falar para João, Maria não compra. Não quer dizer que se você falar para Maria, João não compra. Mas a narrativa, a gente tem que conversa ter uma com uma coerência, pessoa né? só. Tem que ter uma coerência. Então, existem muitos erros no processo de lançamento, mas a ideia de você ter um funil de consciência, de você preparar a pessoa na narrativa, ainda funciona e vai sempre funcionar. Porque você está trabalhando essa pessoa de um estágio de inconsciência até um estágio de preparação de consciência da oferta pronto para comprar. São os princípios, né? Os princípios eles não vão alterar. O negócio é como você decide aplicar eles, o local, né? E aí vai diferir o que dá certo e o que não dá, né? Para trabalhar um funil desse, quanto é que você acha que é necessário em termos de verba? Cara, dá para... Assim, tem N aspectos. Estou falando no cenário de anúncio. Você vai começar a anunciar esses vídeos para estar justamente fazendo toda a jornada até ela comprar de você. A conta que eu faço é reversa. Quanto é que você quer vender? Você vai falar, eu tenho um produto de R$1.000, eu quero vender R$100.000. Tá, então vamos fazer uma conta aqui, reversa. Eu quero vender R$100.000 com um produto de 1.000, ou seja, eu tenho que vender 100 produtos. Ok. Qual é a sua taxa anterior de conversão? Eu tenho uma taxa de 1%. Então eu vou dividir 100 por 1% e aí minha cabeça, eu sou engenheiro no papel, tá? Vou pegar aqui para fazer essa conta e não fazer feio no podcast. Se vocês quiserem me ajudar nesse processo, dividido por 1%. Eu estou falando que eu tenho que captar 10.000 leads para fazer uma taxa de conversão dessa. 10.000 leads, quanto é que é seu lead? Você vai falar, meu lead médio é R$4. Tá, então você tem que investir R$40.000. Aí você fala, eu não tenho essa taxa de conversão média. Taxa de conversão média de lançamento hoje, o mercado é 1%. Por isso que eu fiz 1% aqui. Custo por lead. Cada caso é um caso. Vocês trabalham com isso, você sabe que tem lead que é R$1, tem lead que é R$100, tem lead que é R$10.000. Vale a pena pagar um lead de R$10.000? Cara, se tu estiver vendendo uma Ferrari e converter, eu pago feliz. Vale a pena pagar um lead de R$4? Se você está vendendo um e-book de R$1,90, você está pagando para ter esse lead. Então, pagando para fazer essa venda. Talvez numa estratégia de longo prazo vale a pena, mas... Então, a conta é muito reversa. Hoje, dá para você começar com o mínimo que o Facebook deixa para começar, que é R$6 por dia, que na verdade é $1, né? Enfim, R$6 por dia ali,
por conjunto de anúncio e virou fazer padrão, alguma coisa. né? Já virou padrão. 6 Para reais. arredondar. É muito volátil. Deixa ali nos 6, tá bom. Daqui a pouco vai virar 7. Subiu, se desceu, é 6 reais. É 6 reais. Exatamente. Então, nesse processo, depende, é uma conta reversa. Não faz sentido a gente falar, é isso, e a pessoa vai dizer, Hanif disse que... Não. Entenda a conta, o raciocínio, que aí você vai conseguir chegar lá. E se não tem histórico, bota um valor lá, cruza o que não vale doer, que não vale quebrar, e faz o processo para você pelo menos ter um histórico para poder comparar nos próximos. E a gente falou aqui sobre do lançamento ainda funcionar, mas durante os últimos anos que se passaram agora mais recentes, outros métodos foram entrando em o lançamento em ascensão. O lançamento foi deixando de ser a principal ferramenta até então, muito em parte acredito por causa da pandemia, porque foi muito explorada essa ferramenta, todo mundo em casa, então era lançamento direto. E aí o mercado amadureceu com Perfeito. isso. As pessoas, os próprios gatilhos que eram muito fáceis de você usar antigamente, durante esse período pós-pandêmico, o mercado foi amadurecendo. Não é que eles não funcionam, mas não virou tão automático como era antes, né? Principalmente na forma como as pessoas estão utilizando, né? Porque os gatilhos são os mesmos desde a época dos romanos, Cara, né? gatilho pra mim é igual a pimenta. Meu amigo, pimenta, se você faz um prato sem pimenta, você olha assim, tá faltando alguma coisa. Você não bota uma urgênciazinha, uma escassez, você não faz uma chamada pra ação mais... fica faltando alguma coisa, fica aquele negócio meio sem sal. No caso, sem pimenta. Mas se você errar a mão, botar muito, meu amigo, fica intragável. É melhor comer um prato sem pimenta do que um prato com pimenta demais. Agora, o melhor que tem é aquele que bota uma pimentinha que no final você fica... Rapaz, tá queimando aqui, mas tá gostoso. Aquele gosto residual fica. É você trabalhar com gatilho mental da maneira correta. Mas desculpa te cortar, porque essa analogia pra mim, ela precisa entrar na cabeça de todo mundo. Porque senão tem gente que olha... li o livro de... Eu tive o prazer de conhecer ele, não entendi nada, porque o inglês era uma porcaria, mas o Robert Cialdini. Cara, você lê o livro de Cialdini, tem uma porrada de gatilho, entendi todos, etc. Tem gente que sai louco. Vou botar aqui tudo agora, gatilho mental. Se lasca, porque ninguém consegue... tragar, fica aquela pessoa falsa, aquela pessoa que força, aquela pessoa... Não é legal. Então, sim. Equilíbrio. Não, mas com esse amadurecimento... Essa analogia foi muito boa. Mas com esse amadurecimento do mercado, não é que a estratégia do lançamento deixou de funcionar, mas as margens... Diminuíram. Que você tinha de retorno vendendo o seu produto. Então, as equipes foram inflando muito, foram ficando muito grandes, então o custo começou a aumentar muito. E aí o mercado foi se reinventando para conseguir aumentar as margens novamente, que aí começou a surgir, de tempos para cá, o perpétuo high ticket, né? Você vender produtos de alto valor para a sua audiência, porque o esforço iria compensar no final do dia com uma margem muito maior. E agora, os funis de evento presencial, onde você chama as pessoas para o evento e lá você faz uma oferta para um público mais segmentado, ou seja, ela já pagou para o evento acontecer, então você paga a sua estrutura e lá você vai vender para eles novamente. Atualmente, qual é a estratégia da vez para você? Qual a estratégia que está em alta no momento? Ou tem alguma outra estratégia que está surgindo? Tem. Eu vou falar dessa estratégia. Eu gosto muito do chat marketing. Eu sei que vocês entrevistaram aqui Jampa, João Paulo. Cara, vale muito a pena quem não assistiu esse episódio assistir, voltar aqui no canal do Ártico. Cara, eu conversei com o Jampa. Não, eu conversei com o Jampa no dia que ele estava aqui. Então eu meio que briefei. Você briefou. Eu briefei, não. Eu recebi o briefing porque eu tava. Sabe o boneco de Olinda ali, ouvindo ele, trocando ideia? Mas vale muito a pena a galera falar, porque inclusive a gente está com um produto junto nessa pegada de chat marketing. E eu falo já sobre ele, mas eu queria começar falando sobre esse amadurecimento de mercado. Bem rapidamente, para compartilhar uma visão com vocês que eu acho que é uma visão que quem quer entrar nesse jogo pensando em longo prazo, pensando em empreender de verdade, não fazer um lançamento, dar um dinheiro no bolso e ir embora, precisa entender. O mercado ele tem amadurecido muito. Ele é um mercado muito novo, muito jovem. Mas como toda criança, você olha um dia, daqui a 2 dias a criança já tem cabelo, daqui a 3 dias a criança tem dente. E avança muito rápido. E esse avanço no mercado está acontecendo assim. A gente começou com muitos projetos. Eu vou começar um projeto aqui, eu faço. E muita gente vivia de lançamento. Por quê? Porque tinha uma outra renda, ou que fazia coisa meio dentro de casa, com pessoas mais próximas, ou até com a equipe mais básica, mas era aquela coisa que as margens eram mais altas, então dava os picos, e a pessoa fazia 4 vendas no ano,
mas conseguia gerar uma renda que mantinha a empresa. Lead ficando mais caro, o time se profissionalizando, as pessoas começaram a precisar olhar para o lado, as empresas que estão realmente querendo ser empresa, e falar, como é que eu profissionalizo isso aqui? Nenhuma empresa vive de lançamento, porque se um lançamento der errado, nenhuma empresa séria, né? Se o lançamento der errado, você está fadado a falir. Sim. Eu passei muito nesse processo em 2017, eu vivi muito isso nos bastidores da Keep Learning School, lá com o Murilo, vendo que a gente tinha picos de lançamento, mas entendendo que a gente precisava já implementar um perpétuo naquela época. Por quê? Porque o perpétuo é saúde da empresa. O ideal, o mundo ideal é que o perpétuo pelo menos pague a estrutura da empresa e os lançamentos deem os picos de caixa. E eu estou falando só de perpétuo e lançamento aqui, mas tem N outras ferramentas, existem funis high ticket, etc. Mas você olha para perpétuo e lançamento, o que é um funil high ticket? É uma venda que abre e fecha, eu boto no bolo de lançamento. É um funil que está vendendo todo dia, eu boto no bolo do perpétuo. Porque basicamente uma coisa, ou está vendendo todo dia ou está fazendo picos de demanda. Então esse amadurecimento veio muito dessa necessidade dos negócios digitais se transformarem em empresas de verdade. E hoje, qual é a metodologia que eu mais gosto? A metodologia híbrida. Que você tem o perpétuo pagando sua conta, seja qual for a estratégia que você vai botar para vender todo dia. Você tem picos de demanda por lançamento, porque é assim que uma empresa normal vive. O que é uma Black Friday se não um lançamento? O que é uma empresa de sapato? Ela faz promoções na Black Friday e faz um pico de faturamento. Mas está ali todo dia também aberto e vendendo, aberto e vendendo, aberto e vendendo. Então, a ideia de você equilibrar essas duas estratégias, para mim, é o que dá longevidade aos negócios e fazem projetos se transformarem em empresas de verdade. Falando sobre essa estratégia específica do chat marketing, que é uma que para mim está muito em alta, é a ideia de você transformar o primeiro contato com o seu cliente em um contato um pouco mais automático. Quando eu falo automático, é importante entender que automação não quer dizer robotização. Perfeito. Não é porque eu automatizo que eu vou ter aquele comportamento de robô. Aperte 1 para tal, aperte 2 para tal. A gente já tem ferramentas, já tem formas, a inteligência artificial está aí para ajudar a gente nesse processo, que fazem com que essa interação ela possa ser mais humanizada. Hoje, se você entra no meu Instagram, por exemplo, inclusive vou deixar um presente para a galera que está assistindo. Se você entrar lá no Instagram e mandar a palavra Ártico, você vai baixar o livro Perfil Magnético para você melhorar o teu Instagram. Ártico com 2 T's. Ártico com 2 T's. Perfeito. Vou deixar certinho. É bom que está sendo gravado, aí eu consigo mexer aqui na automação, vai de boa. Perfeito. Então, mas quando a galera entra na automação, a primeira coisa que eu falo, opa, tudo bem? Que massa que você se interessou no Perfil Magnético, em receber o livro do Perfil Magnético. Aqui quem fala é Talks, o assistente virtual do Rani. Você já faz anúncios online? Você já tem um perfil voltado para venda no Instagram? É alguma coisa assim que eu pergunto lá. Só que desde o primeiro momento eu trago primeiro uma estrutura de conversa, de marketing conversacional. E no segundo momento eu trago uma ideia de que você está falando com automação, mas essa automação ela é humanizada. É uma automação que ela conversa do jeito que talvez eu conversasse. E ela não resolve tudo. Ela vai até um determinado ponto. Ela entrega o e-book, ela conversa rapidamente, tira algumas dúvidas, mas vai ter um determinado momento que você fala, poxa, ainda tem dúvida? Tenho. Eu falo, então segura aí que eu vou ali chamar a Rani. Aí na automação, eu já mando uma mensagem, eu já faço a automação, me mandar uma mensagem pelo Telegram e fala, Rani, Matheus está lá querendo falar com você no Instagram. Dá uma atençãozinha. E aí eu entro enquanto ser humano. Então, essas automações para fazer vendas, para facilitar o processo de venda, para trazer uma visão de, quem sabe, não vou dizer substituir, mas melhorar o processo de recepção do cliente, quem sabe até, em parte, substituir e otimizar o trabalho de um SDR, funciona demais. Porque você consegue estar vendendo sem parar. Vendendo todo dia, em momentos que você está dormindo, se você não está, você está fazendo uma palestra, você está atendendo o cliente e assim por diante. Então, dá para aplicar esse processo e, para mim, hoje é uma das estratégias que mais funciona. Por essa estrutura, por atender rápido, mas também pela estrutura do Instagram, da lógica do Instagram e da lógica do algoritmo. O Instagram, hoje, a Meta como um todo, ela não gosta que você
tire o usuário de dentro da plataforma. Isso. Por quê? Porque ela ganha dinheiro mostrando anúncio. E ela só vai conseguir mostrar anúncio se o usuário estiver dentro da plataforma. Até aqui faz sentido. E até a gente já comentou sobre isso em outros episódios. A métrica principal da meta não é curtida, comentário, compartilhamento ou salvamento. É retenção. Perfeito. O quanto você consegue reter o usuário na plataforma para que ele não vá para concorrente. Do TikTok para o Instagram ou do Instagram para o TikTok e vice-versa. Exato. E mesmo, inclusive, dentro das plataformas da meta. Se você tem um usuário... você tem um criador levando o lead da meta para o WhatsApp, ou do Instagram para o WhatsApp com um anúncio, no final das contas, não é a melhor coisa, porque o Instagram é uma unidade de negócio separada. Então, se a premissa, entendendo que a premissa do Instagram é manter as pessoas dentro da plataforma, é aumentar a retenção, se você faz um anúncio que tira a pessoa lá de dentro, mandando para o WhatsApp, mandando para uma página, qualquer coisa, ele não vai favorecer tanto quanto se você fizer um anúncio levando a pessoa para o seu direct. E quando você faz um anúncio que leva para o seu direct e engaja, emenda lá com automação, uma automação que vai fazer esse seu primeiro atendimento, você ganha 2 vezes. Você ganha trazendo a pessoa, fazendo o processo de SDR e recepcionando essa pessoa, e você ganha 3 vezes, né? Você ganha trazendo a pessoa, então fazendo o processo de atendimento, você ganha com a sua taxa de engajamento aumentando, se traz a meta vai tender a lhe recomendar mais, porque no final das contas está tendo mais retenção, e você ganha no custo por lead, porque se você não está levando ela lá para dentro, se você não está tirando ela lá de dentro, no final das contas o lead vai acabar saindo mais barato. Então, são 3 ganhos diretos. E a criação de dados também, né? De você criar um Exato. público que envia mensagem nos últimos 7 dias, enfim. Perfeito. Bem interessante mesmo essa estratégia aí. Então, a ideia do chat marketing, ela ataca nessas 2 pontas, de retenção, de aumentar a retenção, de trabalhar, de jogar o jogo do Instagram para que o Instagram jogue o seu jogo, e ao mesmo tempo de você ter um atendimento mais humanizado mesmo sendo automatizado. Mas isso para o mercado de infoprodutos ou até também para quem tem um comércio local? Cara, comércio local funciona muito. A gente tem... Eu falei do Jampa, do João Paulo, a gente tem feito alguns projetos em parceria muito legais. Por exemplo, comércio local que quer disponibilizar um cupom. Um cupom de desconto para a pessoa conhecer o comércio. Dá para criar uma automação lá que você fala, cara, manda aqui a palavra desconto e capta o lead e fala, ó, me manda teu nome, teu e-mail, teu telefone, eu vou disponibilizar. Cria um voucherzinho, a pessoa chega na loja, apresenta esse voucher e tem um ponto de desconto. Você quer disponibilizar o catálogo. Você tem uma loja de roupa, quer mostrar, poxa, quais são as blusas, as camisetas, as calças, tudo que eu tenho, dá para colocar, automatizar e fazer com que os vendedores, por exemplo, percam muito menos tempo com um curioso que chega com perguntas muito abertas porque simplesmente não sabe o que quer. Quando tem essa automatização, ele vai entrando num fluxo e esse fluxo vai direcionando essa pessoa. Quando o lead chega, ele está muito mais preparado para comprar. Então, para negócio local, funciona demais. Perguntas frequentes. Eu estava conversando com uma dona de um espaço de dança ontem. Ela falou, cara, eu recebo muita pergunta de cliente meu, de aluno meu, querendo saber qual é a grade da semana. Vai ter dança de salão? Vai ter dança do ventre? Vai ter forró? O que vai ter essa semana? Por que não automatiza isso? Ela fala, tem dia que eu fico mais cansada porque mandando áudio, porque ela responde a galera em áudio, do que dançando. Eu falei, isso é um absurdo. A professora de dança que dá 3, 4, 5 aulas por dia, fica mais cansada porque no final das contas está respondendo áudio do que está no dia a dia no salão. Isso não tem cabimento. Então, ajuda a trazer essas respostas mais padrões, a direcionar quais são as dúvidas frequentes. E no negócio local, isso tem um impacto muito grande. Por quê? Porque esse negócio, normalmente, se você parar para olhar, principalmente os pequenos negócios, a pessoa que atende no Instagram é o vendedor que tá ali no salão. É a mesma pessoa. Você não tem uma pessoa para um lado e outra para outro. Às vezes, a atendente da clínica que está lá atendendo clínica, marcando consulta, é a mesma pessoa que está do outro lado, mandando mensagem no tempo livre que não tem ninguém recebendo. Então, para essas pessoas, o quão mais mastigado chegar esse lead, chegar esse potencial cliente, melhor. Então, tem para negócio local funciona muito. E para lançamento nem se fala.
Não, mas até, por exemplo, tem uma hamburgueria aqui em Natal. Eu quero dar um cupom só pro cara fazer a primeira entrega. A primeira compra. A primeira compra funciona. Hamburgueria, voucher de cabelo. Poxa, vem cortar. Bota aqui, você vai ter 20% para fazer o seu primeiro. Se você fizer cabelo e barba, você vai ter 20% de desconto. Faz o cadastro aqui. Eu vi a Fernanda da Pirocaria. Ela vai fazer uma ação lá em João Pessoa de distribuir 1000 vibradores. Ela fez essa ação aqui em Natal. Em Natal, viralizou e está fazendo em João Pessoa agora. Vai ser sacanagem. Ela está agora buscando penetrar o mercado de João Pessoa. E aí vai fazer essa ação lá. Imagina se para a pessoa ter direito a um vibrador desse, ela precisasse mandar um determinado gatilho dentro do Instagram dela. Ela ia captar uma porrada de lead, que já deve captar por outros meios, mas mais do que isso, o quanto de engajamento ela não ia ter. Não ia subir, dar um pico de... Eu vou dar um número para vocês que aconteceu comigo semana passada. Eu fiz uma palestra no CDL sobre vender mais no Instagram. No final, eu disponibilizei um QR Code com o livro Perfil Magnético e deixei o gatilho lá para as pessoas. Eu tive, mais de 100 seguidores no dia, quase 40 pessoas me mandaram esse gatilho lá e a visualização dos meus stories quadruplicou nos 3 dias seguintes, porque uma das coisas que o Instagram... Teve um pico de mensagem. Exato, uma das coisas que ele valoriza muito é ações que fogem do comum. Deu um pico? Deu. Cara, isso aqui, Honey está muito relevante nesse momento. Vamos entregar. Então, fiz isso na sexta-feira. Meu final de semana todo foi no hype. Porque um story que deu 3, 4 vezes mais. E eu olhando esse alcance, eu falei, poxa, maravilhoso. Por quê? Por causa das automações. Parece besta, mas no final das contas, atingi 4 vezes mais o público. Para quem tem alguma coisa para vender, para quem está ali num processo, poxa, 4 vezes mais pessoas podendo comprar seu produto, seu serviço. Faz muito sentido, entendeu? Trazer esse lado da automação, porque, mais uma vez, você joga o jogo no Instagram. E se você vende no Instagram, ajuda ele a distribuir mais anúncios, ele vai te ajudar a você vender mais, vai te cobrar mais barato pelo custo por lead, assim por diante. Mas, e o que você olha assim do futuro, né, do conteúdo em si do Instagram? Porque era muito forte, né? Enfim, começou só com imagem, foi mudando e tudo mais. Chegou os carrosséis começaram a sair, chegou muito vídeo. Hoje é mais vídeo, mas está vindo uma nova leva agora, né, da tendência dos carrosséis, só que não carrosséis aleatórios, 5 dicas, enfim, mas histórias dentro desses carrosséis mesmo, né? E isso para automação, né? Como você enxerga isso? Vocês já estão testando algumas coisas? Cara, eu tenho uma premissa que pessoas se conectam com pessoas. Então, quando você traz uma história, dos movimentos que, enquanto seres humanos, a gente é muito acostumado são histórias. Desde a época quando a gente deixou de ser nômade, a gente saía para caçar, voltava, estava todo mundo reunido, a gente se reunia em volta de fogueiras para contar histórias. A gente é acostumado a aprender, a trocar informação através de histórias. Ajuda a gente a visualizar. Então, contar histórias é muito forte e faz com que a gente se coloque no lugar do personagem que está lá do outro lado. É muito forte esse movimento, independente do formato. Mas olhando para o formato especificamente, que eu acho que faz mais sentido, existe uma tendência do Instagram do ano passado para cá, ele diminuiu a quantidade de posts que ele mostra no seu feed de pessoas que te seguem. Antes era 80-20. 80% era das pessoas que você segue, que mostrava lá, e 20% era de conteúdos recomendados. Agora são 40% essa margem de conteúdos recomendados e 60% de pessoas que você segue e assim por diante da sua rede. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora você está vendo muito mais conteúdos recomendados, muito mais conteúdos que estão fora da sua bolha. Não são conteúdos que você escolheu, são conteúdos que o Instagram está escolhendo para você. Isso tem um fator muito relevante que, para quem está criando conteúdo, que o seu conteúdo ele precisa ser estratégico o suficiente, interessante o suficiente, para que o Instagram entenda que o seu conteúdo é relevante e mostre para outras bolhas se você quer crescer.
Então, aquele boom que a gente viu dos Reels ano passado, funcionando pra caramba e fazendo muita gente crescer só porque era o formato Reels, isso já não está acontecendo mais. O Reels já desceu e já está no mesmo alcance do carrossel. E o que vai fazer, na minha visão, nesse próximo ciclo, e aí são ciclos, o próximo do próximo eu não sei ainda, mas o próximo ciclo, o que vai fazer os conteúdos eles viralizarem, eles passarem a bolha? Conteúdos que tenham uma estrutura de chamar a atenção logo no começo dos vídeos, nos 3 primeiros segundos, seja carrossel, seja Reels, que no meio do conteúdo consigam passar a mensagem de uma maneira atrativa, ou seja, reter as pessoas lá dentro e que tenha um CTA no final, porque o CTA ele ajuda na interação. Se você está lá curtindo, comentando, compartilhando, salvando, o Instagram entende que ele faz muito sentido. Então, o que eu pensaria como criador de conteúdo? Pensaria nessas 3 fases. Primeira fase, teus 3 primeiros segundos, eles estão atraindo, eles estão fazendo com que a pessoa que está com o dedinho nervoso ali, ela não passe para o próximo vídeo. Porque eu estava vendo minha esposa hoje, ela está lá. Tum, tum, tum. E aí eu cheguei por trás dela e fiquei quietinho ali assistindo. Eu vi uns 3 conteúdos que eu achei massa. E ela foi, passou, vamos, peraí, volta aí. Eu achei massa, mas ela não achou. E o dedo nervoso não para não, meu amigo. Quando eu fui pedir para ela parar, ela já estava no 4º conteúdo. Já eu falei, peraí, volta aqui. Qual? Esse aqui? Não, mais 2. Não é nem um segundo, é 0 segundo. É 0 segundo. E isso eu estou falando de pessoas da faixa etária de 30 anos. Agora, quando a gente vai para a galera mais jovem, meu amigo, não para não. O dedo é pior do que... Porque não é só um não, é os 2 aqui. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Não tem como. Então, os 3 primeiros segundos são essenciais. Depois disso, é entender. A pessoa... Agora eu vou denunciar a minha idade. Vocês lembram de Faustão? O risômetro? Aquela... Com certeza. É da mesma idade, pô. Pô. Não, mas... Às vezes não assistia, pô. Eu tô me sentindo velho agora aqui, né? Lá em Faustão tinha aquele campeonato de piada. Quando o humorista entrava... O Murilo Gun participou, eu acho, né? O Murilo, talvez, Rodrigo Marques, tem uma porrada de gente participou. O Tiro Lipa ganhou, ficou em 2º lugar lá e tal, enfim. O pessoal entrava lá com 1 minuto e meio. E aí, se batesse o pico de risada, aí ganhava mais 30 segundos. E fazia isso até chegar a 3 minutos. O Instagram funciona da mesma maneira, a mesma lógica. Você chega lá, só que não é 1 minuto e meio. São, no máximo, 3 segundos. Se você reteu a atenção no começo, você ganha mais uns 5 segundinhos para a pessoa entender se a sua mensagem é relevante. Se ela realmente vai gastar tempo naquilo ali. Você precisa trazer esse conteúdo que vem no meio, que é a mensagem que você quer passar, com ritmo, com clareza, de uma maneira estruturada para que a pessoa entenda. Isso chamou minha atenção, isso está resolvendo uma dor ou um desejo que eu tenho. Esse passo a passo aqui faz sentido. E aí, no final das contas, tem uma chamada para ação para poder levar para o próximo passo. Senão você prepara a pessoa, você faz tudo isso, chega no final, você não tem uma chamada para ação, você prepara a pessoa para comprar do seu concorrente. Então, são essas 3 fases. Fase 1, 3 primeiros segundos. Fase 2, uma comunicação clara e direta para que a pessoa entenda que você realmente envolvente tem valor, também, né? Envolvente, sexy. E, no final das contas, uma chamada para ação. Se a pessoa entender isso... vai fazer isso aonde? No carrossel? O cara faz no carrossel. Vai fazer isso aonde? Num post que tem um título, um texto bem no post e continua na legenda? Maravilhoso, funciona também. Você vai fazer isso aonde? Num Reels que começa com a chamada para ação forte, depois... Não interessa. O ponto é trazer esse conteúdo, que é um conteúdo que envolve do começo ao fim e causa esse... Consegue fisgar e segurar a pessoa, reter, que é a principal métrica do Instagram nesse momento. Tá, agora vamos lá. É muito importante a gente prender a atenção do usuário nesses 3 primeiros segundos. Perfeito. Mas na sua visão, o que é que a gente tem, qual é a sugestão que a pessoa faça nesses 3 primeiros segundos? É algo que ela tem que falar? Sei lá, alguma ação que ela vai fazer? Bate uma palma, puxa o cara com a mão? O que é que ela tem que fazer? É realmente uma fala ou um gesto? Ou uma transição de imagens? Um pouco dos dois. Nesse caso, você precisa de um gancho que seja lá qual for. Eu digo assim, porque a gente tá no fluxo aqui, né? Passando pá. Às vezes você pode até falar alguma coisa bacana, mas você não tá nem escutando e você tá tão rápido que você não vai aprender. Não existe uma fórmula mágica, mas existem princípios. Quais são os princípios que eu gosto? Um título, logo no começo, que fique nos primeiros segundos. Que reflita o que você quer passar para a pessoa. Uma headline
que aí a gente lembra daqueles tempos antigos que vinha lá aquele famoso nugget, em cima tinha o tema, que era uma cópia, era um título magnético, uma narrativa que envolvia de alguma maneira uma promessa, uma quebra de expectativa, seja o que for. Eu gosto de trazer isso no título. Natal e região. Exato. Cara, tem muita coisa que dá para utilizar. Tem promessa, tem uma pergunta, coisas que cutuquem a pessoa e façam, isso aqui vai mexer comigo de alguma maneira. Mexeu com o meu senso, eu quero saber onde é que isso aqui vai dar. Dá para começar com o título. Assim, o Instagram vai sair do ar. É. Se você continuar consumindo, produzindo conteúdo do jeito que você está produzindo, você não vai aparecer para mais ninguém. Imagina que essa tua frase é a frase que você vai falar nos 3 primeiros segundos. Gostei da frase. E aí, qual o título que poderia estar? O Instagram vai cair. Bota ali. Eu sei que nos 3 primeiros segundos, se eu bater o olho, eu falo, que história é essa? O Instagram vai cair. Peraí, eu quero saber mais disso. Despertou curiosidade. Você pode fazer isso por curiosidade, você pode fazer isso por estranheza, você pode fazer isso por quebra de expectativa. Tem uma série de gatilhos que a gente pode utilizar. Eu colocaria o título, eu traria uma narrativa que conecte e eu poderia apostar em estímulos visuais e auditivos diferentes. Uma palma, uma virada de câmera, um elemento. Eu vou te dar um exemplo da escola eólica. Durante um ano, quase 2 anos, eu tive à frente da escola eólica, uma escola que qualificava profissionais do setor eólico para trabalhar no setor eólico. Profissionais como, imagina, o mecânico, o eletricista que conserta o carro de vocês. Essa era a persona. E uma das coisas que a gente fazia que sempre dava certo, o criativo que a gente fazia isso, o anúncio que a gente fazia dessa maneira, o custo dele era lá embaixo, o custo por lead era lá embaixo. Começar com o aerogerador girando. Por quê? Porque a pessoa olhava e falava, isso aqui me interessa. Era só o aerogerador, corte seco, vinha pra gente que vai falando alguma coisa. Teve um criativo específico que Luiz estava me gravando, ele me gravou assim, na vertical, paradinho. Aí acabou, ele falou, Rani, faz o seguinte, grava de novo. Aí eu falei, achei estranho, mas falei, gravo. O que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Ele virou e parou. Ele fez esse movimento. Esse criativo, só com o movimento, a mesma cópia, a mesma coisa falada, converteu 30% a mais. Só porque tinha alguma coisa estranha ali naquele meio. Então, não existe uma coisa ou outra. Mas você pode testar. É o título? É um estalo? É uma palma? É um grito? O que é? Existem vários pontos, mas só o ponto não vai fazer a dancinha, né? A dancinha é demais. Eu até já fiz a dancinha. Colocar o sabonete. Cortando sabonete. Cortando sabonete. Cara, essa ideia do cortando sabonete, ela ajuda muito, não nesses 3 primeiros segundos. segundos. Muito, bicho, aquele sabonete. Ele ajuda no corpo, no meio, na retenção. O sabonete. Eu gosto muito de coisas que tem a ver com o vídeo. Por exemplo, se eu tivesse nesse da eólica, talvez uma pessoa montando enquanto a fala está acontecendo em cima, embaixo poderia ter montando um aerogerador. Ou desmontando uma nacelle, aquela parte lá de cima do aerogerador. Por quê? Porque tem a ver. Às vezes a pessoa vai para o sabonete, e aí é uma opinião extremamente particular. A pessoa se conecta com o danado do sabonete, mas não tem nada a ver com a cópia. Não tem nada a ver com o conteúdo. Possa ser que a pessoa só fique preso ali por causa do sabonete. Por conta do sabonete, não preste atenção nem no conteúdo. E aí você vai criar um público ali de retenção desqualificado. Exato. Então, tem esse ponto. Mas o sabonete funciona pra caramba. Eu procuraria alguma coisa de limpeza para colocar no meio. Mas que funciona. Mas funciona na retenção. Sim. São estratégias como essa. Divide a tela, bota um em cima, bota outro embaixo. Traz uma analogia, traz uma... conta uma história, traz um... Tem um cara, eu não vou lembrar o nome dele, que ele faz muito esse corte de conteúdo. Tipo, ele tem 2 personagens que ele pergunta e ele responde. Ele pergunta e ele responde. Quando traz esse ritmo de corte, pergunta e resposta, você fica lá no meio. Você fica... É igual você tá sabe, luta. Popó e Bambam. Popó e Bambam não deu nem pra ver isso, mas tipo, o cara tá apanhando, ele nem lembra de botar a mão na cara porque tá apanhando. Tem muito estímulo vindo ali na mesma hora. É a mesma coisa. Você vai, corta para um, corta para outro, a pessoa fica lá, ela não tem nem tempo de pensar em sair, porque ela está sendo bombardeada o tempo todo. Então, para você reter, eu ia por esse caminho. Para você trazer a atenção no inicial, eu ia para esses gatilhos, eu iria para esse caminho também de fazer qualquer coisa que vai fugir do convencional, que vai fazer a sua tela ali ser mais chamativa do que as demais. Em relação ao tamanho do conteúdo, que Rafael Kids falou para
uma das tendências para 2024 é o retorno dos vídeos longos novamente. Porque com o TikTok veio aquela TikTokização, onde os vídeos tinham que ser mais curtos, tinham que ser rápidos, até 15 segundos. Só que o próprio TikTok, que começou com essa tendência, ele veio aumentando o tamanho do vídeo no decorrer do tempo. Hoje em dia chega a 10 minutos. O Instagram veio seguindo essa tendência também, veio aumentando o tamanho do Reels. E hoje em dia entra essa estratégia por trás dos conteúdos, onde você tem que ter uma narrativa, você tem que ter uma história envolvente para trabalhar a retenção, que é a métrica principal das plataformas. Esses vídeos que você está comentando, eles têm que ser vídeos mais ou menos de quanto tempo? Depende do estágio do funil. Quem está no topo do funil não te conhece ainda. Você está criando um público com essas pessoas. São pessoas que estão chegando, são pessoas que naturalmente vão se envolver com o seu conteúdo pela primeira vez, entender se você tem algo para contribuir. Ela tá naquele processo de namoro. Cara, na verdade, está na ficada ali ainda. Na ficada, você não pode ser emocionado. Você não vai dizer um eu te amo numa ficada ainda. Então, qual é a analogia para isso? Eu ainda acredito que os vídeos curtos para topo de funil vão continuar funcionando muito. Mas cada vez mais... Curto para topo. Curto para topo. Mas cada vez mais, que a gente tinha largado um pouco dessa noção, os vídeos longos, eu acho que eles vão trabalhar o meio para o final. A gente largou um pouco disso e começou a picotar os vídeos todos e falar, pô, meio de funil é um conteúdo onde eu vou falar um pouco mais sobre... especificar um pouco mais o meu produto, o meu serviço, falar um pouco mais... Enfim, meio de funil... A gente começou a trazer esse conteúdo nos últimos tempos muito curto também. Às vezes não dava nem tempo de gerar valor para a pessoa de uma maneira que ela precisava para ter mais consciência de compra. Na minha visão, esse meio de funil é o lugar onde esses vídeos longos vão performar melhor. Meio e fundo. Mas e aí entra no comportamento do usuário que vai para além da visão só da plataforma. A gente está cada vez mais imediatista. E esse imediatismo faz com que eu tenha uma certa preguiça de conhecer coisas novas. E conteúdos curtos para que eu conheça coisa nova, na minha visão, ele ainda tem um baita valor. Depois que conheceu, aí eu falo, beleza, eu vou dar credibilidade para o Matheus, então aí a gente consegue trabalhar conteúdos mais trabalhados, conteúdos com mais tempo, com mais duração. E o estático pelo estático? Ainda? Cara, o estático, ele tem um... Sem ser o carrossel, né? Assim, o estático, estático. Não, o clássico. Ele tem um lugar guardadinho no meu coração. Aonde ele entra no funil? Cara, ele entra... Eu gosto muito de uma estrutura que o Iezer trabalha. Estrutura de organização de conteúdo dentro do feed. Ele fala sobre 4 tipos de conteúdo. Conteúdo de crescimento, e aí Rios trabalha muito isso. Conteúdos de objeção ou quebra de objeção. Conteúdos de crescimento, de conexão e conteúdos de autoridade. Onde é que eu vejo o estático funcionando bem? Cara, conteúdo de autoridade. Uma foto que você fez fazendo uma palestra, com uma legenda contando uma história, funciona bem. Por exemplo, quando você vai fazer conexão, às vezes um carrossel com fotos estáticas ou até uma foto de você trazendo o seu lado mais pessoal, família, uma conquista. Mas esse lado do estático, trazendo momentos com uma legenda bem colocada, eu acho que tem um lugar legal aí. Eu fiz uma postagem recentemente, estática, onde eu trouxe não só a foto, mas eu trouxe um título lá na foto também. Um título que não foi na legenda, foi o título mesmo na foto. Que dizia assim, pegou uma foto minha que eu estava ainda no setor eólico, fiz a migração, vendi minha parte da empresa da escola eólica no final do ano passado para fazer a migração e voltar a me colocar como profissional, como empresário, estando na frente das câmeras, estando na frente de eventos, palestrando, etc., retomando o meu lado comunicador que nesse período de 2 anos da escola eólica eu deixei um pouco mais em segundo plano. Então, para falar, eu precisava nesse reposicionamento falar um pouco sobre sobre o meu background. Cara, modéstia à parte, dentro do ambiente que eu tenho uma boa relevância. Eu trabalhei com o Murilo Gun, um dos maiores especialistas do Brasil em criatividade, com Augusto Cury, o maior escritor brasileiro hoje vivo no mundo.
com o Leandro Aguiar, um baita nome de lançamento, na Gama Academy. A empresa foi eleita 3 vezes a melhor startup de educação do Brasil pelo Case. Cara, tem 2 TEDs nas costas, e se eu fosse falar aqui, enfim, eu recebi plaquinha de 7 em 1 lá pelo Murilo, recebi placa de 6 em 7 da Escola Eólica, projeto Bootstrap total, enfim, uma série de coisas que eu fui trabalhando. Google, Itaú, TCU, lugares onde eu palestrei. Só que se eu falar isso, fica parecendo como eu tô falando aqui pra galera, fica arrogante pra cacete. Eu falei, ó como eu sou bonito, como eu sou gostoso. Não é legal falar isso. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso com uma copy envolvente pra trazer essa narrativa, mas não ficar chato, não ficar egocêntrico. Aí me veio a ideia, eu peguei a foto lá no escritório da Escola Eólica, eu com capacete, eu nem sei se eu tô com capacete, mas eu estava no escritório, e aí eu botei na legenda assim, falaram mal de mim e eu descobri. Você fala, meu amigo, o lado showcase já ativo aqui. Eu fiquei, a galera que viu assim, muita gente veio falar comigo no privado. Rani, o que aconteceu? Nem leu a legenda. E tinha lá. Eu acho que eu vi essa daí. Pois é, nem leu a legenda. Eu falei, Rani, o que aconteceu? E nesse processo, naturalmente, você sai de uma empresa, você vende sua participação, você começa a tocar um outro projeto, naturalmente você se afasta do dia a dia da outra empresa. Então, quem me via junto com o Luiz todos os dias, já passou a não me ver mais. Quem me via no dia a dia falando sobre eólica, já não passou a não me ver mais. Então, naturalmente gerou um burburinho nas pessoas mais próximas. No final das contas, não era nada demais a postagem. A postagem era um empreendedor aqui da região chegou para uma pessoa que eu conheço e falou, cara, ainda bem que Rani vendeu a escola. Ainda bem que ele conseguiu ter esse resultado de uma saída, porque ele sempre foi muito gente boa, sempre teve boas ideias, etc., mas não tinha resultado para mostrar. A minha vontade foi assim, como é, amigo? Como é, amigo? Você está dizendo que... A minha vontade era essa, falar, tu sabe o que eu já fiz na minha vida? Só de produto digital, eu já participei dos lançamentos em conjunto, já foram mais de 15 milhões faturados. E eu poderia estar dizendo aqui, como eu já disse, uma ruma de coisa. E se eu fosse falar isso, ia ficar, mais uma vez, egocêntrico. Só que eu contei a história. Eu falei, falaram mal de mim, eu descobri. Aconteceu isso, o empreendedor veio. A minha vontade era dizer como é amigo, mas no final das... Aí eu fiz isso. Eu coloquei lá no post. Então tem o meu currículo indireto está lá no post. Porque foi eu conversando comigo mesmo, minha voz da consciência. Eu queria dizer isso. Mas no final das contas eu entendi que a culpa era minha. Enquanto tinha um dedo apontado para ele, tinha 4 apontados para mim. Por quê? Porque tudo que eu fiz no processo, enquanto eu estava empreendendo, tudo que eu trouxe de narrativa para as empresas, para fazer o Instagram da empresa da Escola Eólica crescer, para fazer a gente bater os resultados que a gente bateu do ponto de vista de narrativa, eu não estava fazendo para mim. A culpa foi minha de ser idiota e ter me largado do lado. Não ter simplesmente falado mais sobre mim, trazido outras narrativas lá atrás, explicando como é que eu cheguei no TED, explicando como é que eu fiz isso, como é que eu fiz aquilo. Então a culpa foi minha. Eu trouxe essa reflexão toda e no final disse, mas a partir de agora eu não vou... eu entendi que a culpa é minha, e a partir de agora vocês podem contar comigo. Eu entendi que eu fiz errado e a partir de agora eu vou não só fazer para mim aqui no meu perfil, mas eu vou ajudar outras pessoas a se posicionarem e a construir suas narrativas digitais, a venderem mais no Instagram. Ou seja, fiz igual a bebê, fui comendo igual a papa. Você vai comendo pelas beiradas, no final das contas entreguei, mas sem ficar parecendo que eu estou me gabando. Os comentários, Rani, você é foda, não liga porque os outros estão falando. Meu psicólogo, cheguei no psicólogo e falei, Rani, me conta, essa postagem, o que aconteceu? Eu falei, nada. Copy. Conhece copy? Pronto, copy. Aí pronto. Mas no final das contas é isso. Então o estático tem um lugar, principalmente se você combina ele com histórias. Esse arrudeio todo foi só pra falar isso. Você me envolveu tanto da história. Eu nem lembrava do estático. Eu nem lembrava. Eu tava aqui envolvido já até dizer, essa é a deixa perfeita para o de frente. Então chama aí, meu editor. Solta a vinheta. Como essa história foi tão envolvente e chegou no início, meio e fim,
Chegamos também agora ao final do nosso podcast com o De Frente com a Avalanche. De Frente com a Avalanche, bate-bola de perguntas e respostas com as coisas que influenciaram na sua jornada. Bem criativo do ponto de vista de vocês, né? Ninguém nunca Lógico. assistiu Marília Gabriele. Gostei. Parabéns. Mas aqui é de frente com a Avalanche, né? Que tá vivendo no arco, né? Mas, primeira delas, o empreendedor ou empreendedora que lhe influenciou na sua jornada. Murilo Gun. Por quê? Cara, Murilo é um... Por quê, né? Por quê? Cara, Murilo, ele é um cara que ele... Enquanto aluno, ele fez a minha visão do processo de ter ideias, do processo criativo mudar. Eu entendi que existe um processo para você ter boas ideias. Ele me trouxe um passo a passo para tangibilizar o meu lado criativo. O meu primeiro diploma de criatividade eu ganhei com 4 anos. Eu fiz um curso de inglês, criatividade e produção de texto. Então, a criatividade permeia minha vida durante muito tempo. Mas quando virou a chavinha de eu entender que existe um processo, um passo a passo, cara, tudo mudou. Por quê? Porque eu entendi que criatividade é uma habilidade para você resolver problemas. Todos nós temos problemas. Todos nós temos uma questão a ser resolvida. Entenda o problema como isso. E para isso a gente precisa, basicamente, entender o problema, abrir possibilidades, entender qual possibilidade que faz mais sentido, ou seja, convergir e agir. Muita gente tem um problema e já quer agir. Não. Entende o problema. Abre possibilidade. Tem gente que a gente está conversando aqui e fala, cara, vamos sair daqui e vamos jantar. Tem gente que vai falar, cara, vamos num sushi. Se tu falar, vamos num sushi, tu vira pra Matheus. Tu fala, cara, sushi não. Sushi não, porque sushi é caro. Vamos supor que esse é o argumento. Eu poderia ter pensado, poxa, a gente podia ir no Camarões, né? Mas o Camarões é caro também, não vou dar nem a ideia. Lascou o brainstorming. Babou o brainstorming. Por quê? Porque na minha cabeça eu joguei, a minha ideia era pior do que a de Matheus. Quando jogou na bola, jogou no campo aqui, eu nem joguei a ideia. Porque eu poderia ter falado no Camarões. Você fala, pô, não vamos no Camarões, não. Camarões, realmente, se o preço é um valor que a gente quer falar, e inclusive eu acho que o Camarões é muito barato, porque entrega. Certeza. Mas, pô, não quero gastar no Camarões, não. Vamos no Camarão do Tuca, que é mais barato. Se eu jogasse a minha ideia, poderia ser que o Tuca viesse aqui com uma sugestão e a gente decidisse isso no Tuca. Maravilhoso. Mas no momento em que a gente não entende que primeiro você diverge e abre possibilidades para depois convergir, que a gente fica diverge, converge, a área de possibilidades diminui totalmente. Então, essa percepção de processo criativo, de não ter medo de errar, de testar, ela foi muito... A ficha caiu muito depois que eu comecei não só a acompanhar, mas ser aluno, trabalhar com o Murilo, eu vivi isso na prática. Não se contentar com a primeira resposta certa. Então, para mim, eu digo ele de bate-pronto, sem titubear. Uma empresa ou marca que você admira, a forma que ela trabalha, o branding que ela criou? Reserva. Sou fanboy da Reserva. Uso roupas da Reserva. O sapato que eu estou aqui é Reserva. Porque eles não vendem produtos. Eles vendem experiência, eles se conectam com o cliente. Para mim, isso é o mais importante. A gente falou aqui de narrativas digitais. O ponto principal para mim de você conseguir vender sem parar na internet, de você conseguir vender bem seus produtos e serviços, é você conseguir entender com quem você está falando e qual é a narrativa que se conecta com essas pessoas. E para mim, a Reserva é literalmente a tangibilização disso aí. E fora que tem um lado criativo que eu gosto demais, de transformar o limão na limonada, de pegar... Eu nunca vou esquecer aquela propaganda da Reserva, quando os caras entraram lá na empresa. Se eu não me engano, foi em São Paulo. Uma galera invadiu a Reserva, quebrou a vitrine e, tipo, uma loja estava montada, tudo lá dentro. Os caras, tipo, rasparam o estoque. O que os caras fizeram? O pessoal da Reserva. Pegaram um vídeo de segurança e transformaram numa propaganda. Foi daí que você originou esses vídeos? Não, porque virou, hoje em dia, Foi, usa muito foram esses eles vídeos. que fizeram.
depois dessa ação que aconteceu lá, o pessoal assaltou, levou tudo, e eles botaram uma música bem pesada, um rockzão pesado, e aí via a galera saindo com um bolo de camisa e fala, aí parava o vídeo, tipo, cara, não perde tempo. Camisa, tipo, camisas de tanto por tanto, calça de tanto por tanto, tal. Aí no final, tipo, é alguma coisa assim, tem gente fazendo, não perca tempo, tem gente fazendo loucuras pela reserva. Isso é bizarro, pô, isso é maravilhoso. Eles conseguiram fazer uma volta, não é distorcer, mas tipo, transformar uma situação e principalmente se conectando com o público. Porque quem é que se conectou com aquilo ali? O público. Foi um meme, mas eu, enquanto comprador reserva, jovem, que tá homem, que tô antenado com esses memes, cara, eu fiquei babando com aquilo ali. Então, para mim, marca que me inspira, e aí prefiro inclusive falar nacional do que falar internacional, que tá muito fora. Para mim, reserva tá no hype. Um livro para você recomendar para os nossos ouvintes? Um livro. Tem 2. O primeiro, que tem tudo a ver com comunicação, chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. De Dale. Clássico, Dale Carnegie. Esse livro eu li com 15 anos de idade. Ele me trouxe uma visão muito legal sobre relacionamento, mais do que sobre comunicação. Como eu me relacionar com o outro, como eu construir pontes ao invés de querer ir para um embate que não ia me levar a nada. Então, hoje, dentro desse mundo polarizado que a gente vive, não só politicamente, mas em N aspectos, você criar elos, criar pontes faz muito sentido. É muito mais do que você estar, criando narrativas de eu contra eles. Tipo, isso vende também, mas se você quer usar o eu contra eles, pelo menos seja estratégico, faça isso entendendo o que você está fazendo. Esse é o primeiro. E o segundo chama-se Perfil Magnético. Vou bem perder a oportunidade de fazer a propaganda. Livro Perfil Magnético, que você que está assistindo, é só mandar no meu Instagram, Ártico com 2 T's. Você manda lá, Ártico com 2 T's, no @HoneyTalks, que você vai receber. E eu tenho plena certeza que vai te ajudar a estruturar melhor o teu Instagram, a tua vitrine digital, para tu que está gastando dinheiro, fazendo tráfego, que está rasgando teus anúncios, porque não tá. Faz o anúncio, traz a pessoa para o teu perfil e não converte, ajusta teu perfil. Se você não tem um carro, tá com um carro virado para a parede, um carro dentro da garagem, acelerar, ele bate. Então, primeiro precisa posicionar o carro na pista. E o que é posicionar na pista? Tem um perfil legal. Aí você arrocha no tráfego, arrocha nas automações. Para mim são os 3 pontos. O perfil bem estruturado. O perfil bem estruturado, ele vai fazer com que você tenha direção. As pessoas que chegam sabem o que você vende, o que você entrega e que você é a pessoa certa para resolver o problema delas. Segundo ponto, depois que você tem um perfil estruturado, você vai buscar mais audiência. Anúncios fazem muito sentido para isso. Buscar impulsionar, trazer mais audiências. Uma vez que você traz a audiência, vai chegar um dado momento em que essa audiência vai começar a consumir do seu tempo se você ficar atendendo todo mundo na mão. E aí entra o terceiro ponto, que é a dirigibilidade. O que é essa dirigibilidade? É um carro que você botou na pista, você acelerou, chegar no final da reta, você precisa fazer a curva. E o que é fazer essa curva? A pessoa que chegou no teu Instagram, se ela não for bem atendida, você está rasgando dinheiro com o anúncio. Então, no final das contas, as automações vão te ajudar a dar pelo menos esse pré-atendimento, porque macarronada a gente come quente. Então, se você deixa a macarronada esfriar, ela vai perdendo gosto, vai ficando lá meio grudenta. Mesma coisa o lead. O lead está chegando para você, se você atende ele rápido, tua chance de converter ele vai ser muito maior do que se você deixar ele para depois. Então, esses 2 livros. Livro 1, Dale Carnegie, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. E o 2, o Perfil Magnético. De vez em quando, esporádica, quer dizer, com certa frequência, acontece uns posts de recomendação de livro. O seu livro vai estar nesses posts de recomendação também. Bom demais. Um filme, uma série, um documentário para você recomendar também. Não precisa ser sobre empreendedorismo, tá? Mas pode ser algo que realmente impactou de alguma forma. Cara, tem um especificamente que tá me vindo na cabeça agora, eu não sei porquê, mas eu vou falar. Lie to Me. Lie to Me é uma série que fala muito sobre o entendimento das pequenas expressões, do comportamento do outro. É um consultor que ele trabalha dentro de um departamento de polícia, se eu não me engano, como consultor, julgando as pessoas pelas suas feições, como se porta, como não se porta. É muito viajado e muito estereotipado e muito. Eles aumentam muito para fazer sentido. Mas às vezes uma pequena expressão mostra que você está mentindo, mas qual é a narrativa que eu trago por trás? É o entendimento do outro.
Nenhuma comunicação vai ser legal se eu não primeiro entender o que eu estou falando. Aí a gente está falando aqui de narrativas e me veio na cabeça Lie to Me. É um que eu gosto pra caramba. E para finalizar, um podcast para você recomendar para os nossos ouvintes também. Ártico. Não, Vivendo no Ártico é muito bom, mas vocês já estão ouvindo. Cara, um episódio específico ou um podcast em geral? Podcast em geral, mas pode ser um episódio. Já recomendaram um episódio. Já recomendaram. Eu vou recomendar dois podcasts. Um para quem vive de infoproduto. Dá uma olhadinha no podcast da Hotmart. É a maior plataforma de venda de infoproduto. Traz muita gente boa, muita gente grande lá dentro para inspirar. É muito legal. Mas um episódio específico que vai conectar muito com o que a gente está falando é o episódio do podcast Os Sócios com Rafael Kiso. Eu já ouvi umas 5 vezes. Talvez em breve aqui no Vivendo no Ártico. Olha aí. Cara, eu ouvi Daria um curso aquele podcast. Daria um curso. Eu ouvi umas 5 vezes esse podcast. Fui, voltei. Esse episódio específico. E eu teria N outros podcasts para indicar, mas esses dois... O da Hotmart eu sou fanboy, gosto demais do pessoal de lá. Tenho um bom relacionamento. Conheço o Cleiton que entrevista lá. Ele foi gerente de contas do Murilo na época que eu estava lá. A Thalita, que hoje é diretora da Hotmart, foi gerente de contas do Murilo na época que eu estava lá. Então, sempre que eu vou para BH, vou lá visitar a galera. Mas esse do Kiso, para mim... Inclusive, ele tem um podcast. Não sei se você conhece o Papo de Social Media. O Papo de Social Media. É muito bom também. Ele se aprofunda bastante. Tem um podcast de 40 minutos falando só sobre hashtag no Papo de Social Media. Esse especificamente eu não ouvi, não. Vou botar na volta para casa. Esse eu não escutei também, não. Mas tem lá. Boa. A melhor coisa é isso. A gente indica as coisas que a gente não escuta. Mas esse do Kiso eu escutei. É só um exemplo, realmente. Assim, o cara fala 40 minutos sobre hashtag. Para quem trabalha com isso, é muito importante você entender os fundamentos por trás, né? Porque hashtag funciona ou não funciona? Exato. Vamos entender. E o melhor de tudo, não é porque você é um empresário, você é o dono do negócio, que você não precisa entender. Meu social media entende. Cara... Como é que você vai ver se ele está fazendo direito? Exato. Você entender sobre tráfego é super importante para você falar com o gestor. Você entender sobre copy é super importante para você falar com a pessoa que vai construir a sua narrativa, que vai construir a sua rede social. Terem conhecimentos generalistas vai te preparar para você conversar com um especialista. Volta para aquela ideia do engenheiro de produção. Foi o que me formou enquanto empresário, foi entender um pouquinho de cada coisa. Eu entendo de contabilidade, eu entendo de gestão ambiental, eu entendo um pouquinho de cada coisa. Vou fazer? Muitas vezes não, mas vou saber conversar. E para o digital a mesma coisa. Por isso que o danado do estrategista digital, ele é uma função que tem um espaço muito grande. Tem muita gente se dizendo estrategista, mas pouca gente tendo resultado. Por quê? Porque um bom estrategista é aquela pessoa que passou pelas trincheiras. Eu nunca fui gestor de tráfego, mas eu entendo, se precisar, eu subo uma campanha hoje. Eu já fui copywriter. Eu já atuei no CS, no atendimento do cliente. Eu já entrei numa plataforma e configurei tudo lá dentro. E hoje, quando eu sento com o meu time para a gente sentar e falar, beleza, vamos para cá, vamos para lá, eu sei o que eu estou falando, que eu vivi ali na pele. Então é diferente, tem esse ponto-chave aí. Nem sei porque eu estava falando isso, não, mas ficou bonito. Top. Eu queria agradecer, Rani, a sua presença aqui. Foi muito massa, deu para compartilhar com a nossa audiência muito conhecimento aí, massa, e vivências suas também, experiências. E eu queria deixar esse momento agora para você falar diretamente com eles aí e deixar uma mensagem final, né? Perfeito. Cara, eu que agradeço vocês pelo espaço, agradeço pelo papo. Quando vocês quiserem, fica à vontade pra gente bater outros papos sobre outras coisas, porque a gente acaba contando história, mas jogar um tema na mesa, fala mal dos outros, qualquer coisa eu tô por aqui, gosto demais de falar. Até por isso que é Rani Talks, né? Rani e Talks. Você tá falando. A minha água acabou já faz uns 40 minutos. Que é isso? Não precisa botar mais não, que a gente tá acabando já. Mas acabou faz uns 40 minutos, mas eu continuo falando, não tem essa não. A boca tá seca, a garganta também, mas vamos embora. Para você que está assistindo, gente, um recado final. Se você é empresário local, se você vende infoproduto, se você trabalha vendendo qualquer coisa, seja seu produto, seu serviço ou a sua ideia. Ponto primordial. Antes de qualquer coisa, entenda com quem você está falando e construa dentro da sua narrativa uma ponte para você mostrar para essa pessoa que você é a pessoa certa, para ela levar ela do momento onde ela está, cheia de desejos, cheia de dores, de problemas, para um momento futuro, que é onde ela vai se transformar, que ela vai chegar no resultado que ela quer chegar. Se você conseguir construir essa narrativa ela vai te levar a conquistar mais clientes.
ela vai te levar a consolidar melhor, a trabalhar melhor os clientes que você já tem. Vender sem parar para esse cliente. Por quê? Porque esse cliente ele vai estar mais preparado. E não é porque você construiu essa narrativa e você falou uma vez que tá tudo bem, que todo mundo já entendeu, não. Lembre-se do seguinte, a repetição só é repetitiva para quem repete. Você falou uma coisa, o teu cliente ele não vai entender de primeira, ele vai entender de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, de sexta, assim por diante. Na escola, você já esteve cansado de ouvir seu professor falar 3, 4, 5 vezes sobre a mesma coisa. Ele chegava, escrevia no quadro, botava você para copiar, ele lhe explicava, ele mandava você ler em casa o livro, ele mandava você fazer dever e mesmo assim tu ainda não sabe o que é fórmula de Bhaskara. Então, no final das contas, não se canse de repetir. Entenda qual é a sua narrativa e bata nisso o tempo todo, porque aí você vai preparar o seu cliente, você vai ver que a venda vai ficar muito mais fácil. Aí você vai conseguir vender sem parar. Se precisar de ajuda para automatizar seus processos, para criar essas automações, para trazer robôs, trazer um aliado nesse processo para te ajudar nesse caminho, conta comigo também. É só mandar um alô lá no Honey Talks. Não esquece de baixar o livro Perfil Magnético. Só mandar Ártico com 2 T's no meu direct, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Se não gostar, vai lá que é de graça. Em graça nem até injeção na testa a gente tá tomando. Perfeito. Muito obrigado, meu amigo. E obrigado com você que ficou conosco até esse momento no YouTube ou no Spotify. Até a próxima semana com mais um convidado às 19 horas. Valeu.